Já estamos online, gente, meus amigos, minhas amigas. Cláudia, dê o seu oi. Muito boa noite a todos e a todas e a todos. Não podia perder a piada. Muito boa noite. Enfim, Fê, Bom, o que falaremos hoje, sobre o que falaremos. primeiro falaremos que perdão pelo atraso, né? Queria dizer que o pessoal já sabe, eu e a Elaine tomamos a segunda dose da vacina AstraZeneca, tá certo? Maravilha. E hoje falaremos sobre uma questão, o esclarecimento entre três conceitos que sempre vêm à tona quando se fala, quando se ouve falar em nazismo, fascismo, é, totalitarismo, né? Enfim, absolutismo e todos esses ismos perigosos aí. Então, estava conversando com o nosso amigo Tiago, que se tudo der certo daqui a pouco estará entre nós. E ele me perguntou, a propósito da live passada, se o Hitler teria sido um chefe de nação. Porque você sabe que o Bolsonaro ele vem se dizendo o chefe da nação brasileira. E isso traz um problema muito sério. Por quê? Quando você vai falar mal do Bolsonaro, e se ele é o chefe da nação, você automaticamente está falando mal da nação. A Constituição brasileira tomou tanto cuidado com essa palavra nação que não existe nenhuma vez escrito a palavra nação na Constituição. Tem nacional, Congresso Nacional, Segurança Sim, Nacional, certo? Interesses sim. nacionais. Porém, não há nenhuma vez a palavra nação. Por quê? Porque ela teve muito cuidado, é muito perigoso. É muito perigoso você criar o estigma, não seria bem o estigma, mas assim, você criar a figura do chefe da nação. Existe o chefe de governo, o chefe de Estado, certo? Agora, o chefe da nação, por quê? Porque a nação é aquele sentimento metafísico que liga os antepassados aos contemporâneos, aos futuros, nossos filhos, nossos herdeiros, em volta de um mesmo povo, de uma mesma cultura, de um mesmo ideal, sabe, de um mesmo conjunto de valores éticos e morais. Ou seja, quem é contra a nação é um degradado, é um desgraçado. Então, a hora que você se coloca porque eu sou o chefe dessa nação. O que você está dizendo quando alguém fala mal? Viu? Eu sou o chefe dessa nação e está falando mal de mim. Então está falando mal da nação. Então, o nosso amigo Tiago Caldas, ele me fez uma pergunta naquele dia, na live quinta-feira passada. Teria sido o Hitler um chefe de nação? No caso do Hitler, que era inteligente. Mal, mas inteligente. Ele se fez um chefe da nação alemã a ponto de ter conseguido reunir e concentrar toda aquela carga de poder que ele teve até ser derrotado em 45. Isso Exatamente. aconteceu de uma forma parecida com o Mussolini Uhum. e, de modo geral, com todos os ditadores, incluindo os de esquerda. Nós sabemos que existe uma diferença muito especial
que nos é muito cara e nos é muito conhecida, que é a ditadura do Estado Novo do Getúlio Vargas, não é? Nós sempre fomos voto vencido, sempre houve quem fosse petista nas nossas escolas, nas nossas classes, nos nossos trabalhos, sempre houve quem fosse, enfim, liberal e sempre houve quem fosse neoliberal, enfim, sempre houve de tudo. Porém, brisolista, janguista, getulista, olha, nós só conhecemos quem? O Yuri? Só o Yuri. E de políticos hoje em dia? Só temos o quê? O... Alguns do PSOL são progressistas, menos loucos, alguns não, já são mais loucos mesmo. Mas assim, temos o quê? O Ciro. Eu gosto muito do posicionamento do Marcelo Freixo. Aí tem o Alessandro, acho que Molon. Tem esse Randolph Rodrigues. Uhum. São, assim, alguma coisa parecida, porque nem o próprio Ciro é exatamente um brisolista. Assim. Ele gosta do Brizola e ele está rezando a cartilha do PDT, seguramente. Sim, sim. Né? Mas eu falei para o Tiago, e aqui estou, Cláudia. Então, o que acontece? Através dessa pergunta, eu achei melhor a gente esclarecer e deixar aí para a posteridade, porque isso vai para o YouTube, e aí fica naquela, enfim, quem for pesquisar sobre esses assuntos vai ter assim a nossa contribuição. Não é nenhum trabalho de doutorado, mas, Exato. mas eu acho que vai ajudar como o Vila gosta muito de falar, eu gosto muito dessa expressão dele, a qualificar o debate. Exatamente. Né? Então Exatamente. vamos primeiro. Mas que tanto se fala disso hoje, tanto confundem alhos com bugalhos, poucos realmente entendem o assunto. Eu acho que vale a pena falar, mesmo que não se aprofunde absolutamente em cada assunto, mas que deixe realmente claro, que deixe claras as diferenças, deixem claras as diferenças, Sim, sem dúvida. cada coisa, né? Eu acho que o mais importante é deixar o mais claro possível qual que é a característica principal de cada pensamento, Um desses conceitos é isso. E para que não tenha dúvida, para que não venha ter nenhuma dúvida aí quando é mencionado que ele pensa, né, que o Bolsonaro eventualmente tenha pensamentos fascistas, comportamentos fascistas ou até nazistas, tem um porquê disso acontecer. Inclusive, aliás, tem algumas semelhanças que se eu tiver a oportunidade de contar aqui, vai ser interessante porque até determinadas reclamações dentro do país, feitos, né, naturalmente, no caso do Partido Fascista, também aconteceu aqui no cenário político do Mussolini, que são bem interessantes depois de mencionar. Perfeito, perfeito. Eu estou aqui te passando, porque eu acabei esquecendo, o PowerPoint que eu fiz hoje. Eu acabei esquecendo de passar. Eu tô. Vai passar pelo Zap? Pelo Zap, Abre pelo WhatsApp Web aí. Isso. Não que. Bom, para você, lembra, porque como existe o delay. Não, é só para isso, é só para apoio. Exato, para apoio, como existe o delay, porque na verdade eu vou aqui citar. Eu, num primeiro Isso. momento, não é? Eu fiz aqui eu fiz um quadro bem resumido, um quadro geral bem resumido, sobre as diferenças essenciais e que já de partida já demonstram uma diferença, colocando a Alemanha, ou melhor, o nazismo,
vinculado à realidade alemã, não é? Totalitarista e tudo mais, tá, mas vinculado à realidade alemã, não é? Então vejamos aqui, por causa da tal da pátria, da raça ariana, da pátria alemã, do povo da raça aham, pura alemã, né? aham, Então eu aqui estou aqui. Bom, então ó, ah, o nazismo e o fascismo. Bom, a definição de nazismo é um movimento ideológico que misturava dogmas e preconceitos baseados na ideia de que a raça ariana, que no caso era a alemã, era superior a todas as outras. Esse é o conceito mais, né, assim, esse é o extrato do extrato do extrato do extrato do extrato do conceito. Hitler, isso. aí tem esse Himmler, aí tem esse Bourdain, o Goebbels, e Göring e esse Klaus Barbie aqui, todos eles alemãos. As características que também acabam compondo o conceito: o racismo, né? O racismo contra os negros, contra os ciganos, contra os judeus, óbvio, né? E todo tipo de minoria, né? Testemunha de Jeová também. Olha só. Totalitarista, ou seja, o totalitarista é assim, é o regime centralizado na figura de um líder, né? De um líder com força e carisma, né? Óbvio. E o nacionalismo, e é esse nacionalismo aí dentro do nazismo, e que também está dentro do fascismo, veremos daqui a pouco, é que me fez fazer este tema nosso. E o seguinte, o anticomunismo, porque o comunismo já corria solto, não é? E o antiliberalismo. Veja, o liberalismo é aquela história do Estado mínimo e assim, É e liberdade. laissez-faire, laissez-passer, exatamente. Não, vá de Louis-même, eu não lembro em francês, mas é isso aí. Ah, então, agora, nós temos aqui o fascismo. O fascismo já é uma coisa que não era tanto ligada à realidade italiana, né? Porque o Franco foi, salvo engano, em Portugal, não é? Não é, Claudio? Não, Salazar que foi em Portugal. O Franco Salazar foi foi em Portugal, Franco foi na na Espanha. Espanha, né? Esse Hideki Tojo seguramente foi o Japão, né? Bom, o que Uhum. acontece? É um regime político, né, e ideológico que o conceito de nação e raça está acima do indivíduo e dos seus valores. Olha que interessante aí, como conversamos agora há pouco sobre nação, o chefe da nação e, né, e o problema que essa palavra causa. Por isso não está na Constituição, que é democrática, não é? Uhum. E então, Mussolini, Francisco Franco e Hideki Tojo, os principais líderes que adotaram, né, o fascismo, e ele é pautado pelo totalitarismo, um líder carismático e centralizado todo o poder em cima dele, o nacionalismo também. E aí tem a questão do populismo. O que é o populismo? Populismo é dar migalhas para o povo fica feliz, acha que está sendo bem tratado, bem governado e não dá trabalho. E o antiliberalismo e o antissocialismo, a mesma coisa. Mesma coisa. Então, as diferenças aqui que eu consigo notar são o racismo aqui não é tão preocupante para o fascista, né? E nós temos no fascista esse conceito de nação e raça. Veja, no nazismo é só a raça e só a alemã. No fascismo nós temos a exaltação da nação.
Cláudia. Lembrando que no fascismo, qualquer ideia de socialismo, comunismo, anarquismo, liberdades individuais, também eram amplamente menosprezadas e eram brutalmente atacadas. Então, não é apenas a questão da raça, a questão da raça em si, mas também para aqueles que pensam contra esses conceitos, né, de totalitarismo e essa nação da maneira que eles colocam, né, eram considerados inimigos do povo. Então, todo aquele que era considerado inimigo do povo existia uma perseguição brutal contra eles. Também isso é um ponto muito importante que realmente diferencia do Hitler, que o Hitler ele colocava que a raça branca, a raça ariana, os alemães, eles eram os tais e eles eram o povo puro. Independente dos Você tem alguma valores. coisa aí para compartilhar aí de tela, Cláudia? Qualquer coisa? Tenho, mas aí são características gerais, mas que vai englobar isso. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, então. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Então, vamos lá. Tá dando para ver aí, né? Agora vai dar. Opa, opa, opa. O que foi? Ah, não, eu aqui. Quase escapuliu. Não, é que aqui ficou muito grande, mas eu consegui dar um jeito. Ah, tá bom. Pera. Uhum. Ah, tá. Pronto, agora pode falar. Ah, tá bom. Então, eu achei interessante esse site aqui, porque ele coloca esses preceitos que você é, resumiu muito bem, mas aqui ele dá uma detalhada que é importante de colocar, porque isso é uma coisa que ninguém sabe muito bem, ninguém genericamente, né? Assim, a maioria não sabe tão detalhadamente exatamente essas duas estruturas, fascismo e nazismo, o porquê elas são tão diferentes, né? E são tão semelhantes ao mesmo tempo. Então, tem aqui uma lista de 10 itens especificamente sobre o fascismo, que ele fala assim, número 1, implantação de um sistema unipartidário, monopartidário, no qual apenas o próprio partido fascista tinha direito à atuação no sistema político nacional. Isso daqui ele se assemelha ao nazismo ou, na verdade, a qualquer regime ditatorial, né? Segundo item eu achei interessantíssimo, né? Até para muitos ficarem atentos aí. Culto ao chefe líder como forma de colocá-lo como única pessoa capaz de guiar a nação ao seu destino. Esse culto é quase como de veneração, entendeu? Assim, agora eu vou ficar quieta. É uma veneração, achando que aquele pensamento Mito! extremista aquele pensamento extremista seria, né, daquele líder seria o único capaz de resolver todos os problemas da nação. Desprezo pelos valores liberais, que é aquilo que a gente estava falando, nos quais incluem, né, as liberdades individuais e a democracia representativa. Não Perfeito. é? Então, isso daqui há um desprezo absoluto, mesmo porque o que vale é apenas o que o líder fala e determina. Desprezo aos valores coletivistas, que então é o socialismo, comunismo, anarquismo, não é? Que ambos também têm.
desejo de expansão imperialista, baseado na ideia do domínio de povos mais fracos, vitimização de determinados grupos da sociedade ou de um povo com o objetivo de iniciar uma perseguição contra aqueles que eram vistos como inimigos do povo, que é aquilo que eu estava falando. No nazismo, a coisa era bem clara com relação à raça, né? Então, aqueles que eram deficientes, aqueles que eram os judeus, ou de outra religião, Etnia, religião. etnia, religião, e todos eram perseguidos. Aqui a coisa se torna mais ampla em alguns aspectos, porque se o pensamento ia contra o que o líder falava, então ele já automaticamente era considerado como inimigo do povo, inimigo do Estado, portanto, era brutalmente perseguido. Né? Inclusive, tinham grupos especializados na perseguição tanto dos comunistas, dos socialistas e todos aqueles que eram que tinham um pensamento diferente. Perfeito. O uso da retórica contra os métodos políticos tradicionais, afirmando que estes eram incapazes de combater as crises, de levar a nação à prosperidade. Que é aquela coisa, né? Ninguém mais vai conseguir, só eu. Exaltação dos valores tradicionais, e isso também se assemelha muito ao nazismo, em detrimento dos valores considerados modernos. Qualquer cultura moderna, qualquer pensamento moderno, eles eram rechaçados, né, abominados, e aí exaltando apenas aquele conceito clássico que ele tinha na cabeça. Certo, então Mobilização das falar amigues não podia. Não podia de jeito nenhum, Tá muito bom. pelo contrário, né? Arte moderna, essas coisas também nada. Então é só música clássica e ópera e olhe lá. Mobilização das massas, então tudo que era feito, o líder fazia com que a massa, a população em geral, aceitasse aquilo, porque eles colocavam tanto medo na sociedade que se não fosse daquele jeito todo mundo ia morrer, que então o povo saía às ruas para apoiá-los, né? Perfeito. Tanto falou E cultural. aí é onde tem a questão do carisma do líder, né? Isso, exatamente. Onde tem a questão do carisma, saber falar a coisa certa na hora certa para o povo que está sofrendo. E controle total do Estado fascista sobre assuntos relacionados à economia, política e cultura. Ou seja, era tudo na mão do líder, era tudo na mão do Mussolini ou do líder fascista, entendeu? Que eles é que determinam o que vai ser melhor em qualquer campo da sociedade, do Estado e do direito. Perfeito. Podemos. Ah, você tem aí alguma coisa para falar do nazismo ou não? Eu tenho, eu tenho. Eu, deixa eu só ver se aqui ele está. Aqui eu não consegui encontrar de maneira fácil, né? E também não tive tempo hábil para ir separando, mas aqui está o conceito, então, do nazismo, né? As características principais do nazismo. Que naturalmente ele tem a ideologia do poder, que foi amplamente moldado até eles, até Hitler de fato conseguir chegar no poder. Ele tinha, né, aqui até está contando, né, que ele tinha sido preso por uma tentativa de golpe que ele tentou dar anos antes, né? E dentro da prisão ele foi aprimorando o seu pensamento nazista Uhum. e com a queda da Bolsa de Nova York, consequentemente, com a queda econômica da Alemanha, também na mesma época, todos esses pensamentos
mais extremistas começaram a ganhar força. Isso é interessante. Sim, inclusive o que você me lembrou é que assim há uma grande diferença entre nazismo e fascismo, que é a diferença temporal. O fascismo é de 1920, da década de 20, né? Isso, década de 20, E o nazismo só conseguiu chegar a ser implementado em 33. isso, exatamente, que foi pós, Pós pós Grande Depressão. depressão É, da da Bolsa de Nova York, é verdade. Isso também foi após a Primeira Guerra Mundial, né? Tudo consequência da Primeira Guerra Mundial. E aí, ah, uma das características mais importantes do Hitler é que ele colocava que um dos responsáveis, aliás, os grandes responsáveis por todas essas crises que a Alemanha passava, vinham por causa de outras etnias, de outros povos, principalmente relacionados aos judeus, entendeu? Então, tudo era culpa deles. Hitler, nesse momento, ele, até por bastante conhecimento de retórica, de oratória e das artes místicas que ele gostava bastante, ele sabia que se ele colocasse um inimigo que fosse facilmente identificável, a Alemanha, né, do Ia se povo unir em ariano, torno dele. ia se ter em torno daquilo, e com isso ele conseguiria fazer crescer toda a economia política dentro da Alemanha. E foi isso que ele fez. Então, no momento que ele colocou a ideia antissemita, a ideia anti qualquer, qualquer etnia, não é? Porque daí ainda tem os ciganos e tudo mais, que eles eram os responsáveis pela pobreza, pela Sim, depressão, e então ele daí consegue finalmente chegar no poder e colocar aí em prática todo esse pensamento, né? sim, sim. Então, o ponto principal de impulsionamento para cada um chegar no poder foram diferentes, não é? Ambos até tinham uma depressão, mas né, um problema econômico ali. Só que no caso do Hitler, ele colocou como o arqui-inimigo sendo um povo, sendo uma etnia, sendo, enfim. E aí, com base nessa perseguição contra as outras raças, o Hitler conseguiu chegar ao poder. E aí é que é a hora que vai juntar os pensamentos bastante semelhantes do totalitarismo, do antiliberalismo Sim, e assim por diante, que é semelhante ao fascismo. perfeito. Olha, eu não podia estar mais assim satisfeito. Pode descoisar, Ian. É, uma coisa. Eu não podia estar mais satisfeito com, com, com essa explicação. Grande explicação, uma explicação. Claro que não é uma explicação que é resumida, né? Por óbvio, né? Mas que disse aqui veio, né? A, tudo o que precisava ser dito, eu acho que foi dito, né? As questões mais gerais. E, e assim, Cláudia, para o que a gente precisava aqui, que era trazer um pouco, né? Sabe, assim, trazer um pouco de luz, mas não adianta. Isso aqui não é um curso sobre nazismo, não é um curso sobre fascismo, não é um curso sobre o trabalhismo histórico, mas acontece que as pessoas só de que se um dia forem procurar isso na internet e virem essa sua explicação sobre nazismo e fascismo, e agora o que eu vou falar sobre trabalhismo histórico, sobre
sobre nacionalismo, que foi aqui a linha do progressista, do Getúlio, do Jango e do Brizola, a hora que forem pesquisar isso daqui, no mínimo quero criticar, vou meter o pau em tudo, sabe? Já vão ter uma forma de ouvir um negócio resumido, curto, né? Mas porém que vão pelo menos não vão pelo menos é, ter a sorte de não passar feio, passar vergonha, passar vexame quando for falar esses assuntos, não é? Exatamente. Bom, dando continuidade e você à vontade para me interromper, mas interromper no bom sentido, a É. hora que você quiser. Deixa eu estou só aumentando a tela aqui. Bom, vamos dar continuidade aqui à nossa linha de raciocínio. Eu, como também fiz de maneira muito rápida, deixa eu só ver uma coisa aqui. Nem preciso me preocupar, porque eu Ah, enquanto você está aí se já ajeitando, me aceitei. até para poder fazer um link importante, tanto para o trabalhismo histórico, nacionalismo e tudo mais, mas mais até pelo trabalhismo. E, assim, caso não tenha ficado claro que tanto o fascismo quanto o nazismo, eles são veementemente contra qualquer pensamento de esquerda, que fique claro, mas eu acho importante falar uma coisa com relação ao Mussolini, não é? Que é o criador do fascismo, né? Que é o seguinte, o que eles vão falar? O Mussolini era de esquerda, ele fazia parte do Partido Socialista e mais um Ah, monte sim. de coisa. Isso é importante de colocar, que é o seguinte, o Mussolini, Importantíssimo. exatamente, o Mussolini, ele de fato começou a sua carreira política no partido de esquerda, no Partido Socialista, não é? Ele mesmo se dizia marxista, não é? Anos mais tarde, inclusive, ele foi considerado como um marxista herege, usaram muito esse termo contra o Mussolini. Mas, tá bom, então aí ele lá dentro dos conceitos da esquerda e do socialismo, mais até do que o comunismo, que o comunismo já de cara ele nunca gostou muito. Ele mesmo não sabia que, né, de acordo com algumas fontes, ele mesmo não sabia aí que o Marx era tão comunista assim, e ele era amplo seguidor do Marx. Mas, enfim, ele então se tornou jornalista. E aí, quando a Itália estava naquela indecisão de entra ou não entra na Primeira Guerra Mundial, Certo. todo o partido de esquerda estava contra, porque sabia que a Itália ela não tinha força para entrar numa guerra. E, principalmente, dado todo o quadro político, eles achavam que a Itália não deveria, de maneira nenhuma, entrar na Primeira Guerra Mundial. E aí, o Mussolini foi no jornal socialista, publicou uma matéria do motivo pelo qual a Itália deveria sim participar da Primeira Guerra Mundial. E foi nesse momento que há o rompimento do Partido Socialista com o Mussolini. Olha. E a partir desse momento, o Mussolini ele começa a criar um movimento, daí sim, como é que chama? Pró grandes riquezas, porque aí ele começou a se aliar aos de direita, ele começou inclusive a ser patrocinado por eles, até que ele chegasse num cargo importante lá dentro. E só que como a situação ela estava ruim, a Itália entrou na guerra e tudo mais,
O, o Mussolini falava assim: olha, só eu vou conseguir tirar a Itália daqui do fundo do poço, isso depois da Primeira Guerra. Certo. Só eu vou conseguir, só eu vou conseguir. Então ele armou toda uma manifestação de direita, mas não fascista, mas com ideias fascistas, mas que todo mundo deixava desde que tirasse ali a ideia da esquerda do socialismo da frente, ali Aham. para então aquilo era interessante. E aí ele fez toda uma movimentação do povo, o povo se manifestou, derrubou o primeiro-ministro que existia na época, agora aqui rapidamente eu não vou achar o nome dele. Mas enfim, ele conseguiu tirar o, o primeiro-ministro e nomearam ele como primeiro-ministro. E aí, ele já estando no poder, ele já estando no comando, foi a hora que ele pega, rompe com direita, rompe com esquerda e fala: agora que quem manda sou eu, não é? Só que com os de direita, ele até abafava: tudo bem, vocês me dão dinheiro, então tá ótimo, né? Continue Boa me dando noite, dinheiro. Sônia. Tudo bem? Fica conosco aí. Então, só que com relação aos de esquerda, aí ele determinou a perseguição e a morte de todos aqueles que tinham esse pensamento de Que, esquerda. que interessante, né? E interessante e esclarecedor, porque agora eu já vou dar aqui segmento, ah, Isso. e era assim, sem dúvida nenhuma, necessaríssimo que você abordasse isso, porque existe uma grande confusão que fazem com Mussolini e a esquerda, e a ponto de confundir o fascismo com o Mussolini do começo da carreira, que ninguém sabe disso, porque ouvem falar que o Mussolini era comunista, daí eles misturam com a questão do Hitler ter um partido chamado Nacional Socialista, e aí eles fazem um balaio de gato, e aí vendem, e isso até hoje, nesses sites bolsonaristas enfim, de, de fake news e tudo mais, olavistas que tem aí por aí, né? E isso não pode existir, sabe? Tem sim a ver, falar que o Mussolini tem uma origem no marxismo, tem. Mas tem que entender que ele logo rompeu. E que quando ele chega ao poder, ele já não está mais. Não é verdade, Cláudia? Exato, aliás, ele não só não está mais é, com apoio Da de esquerda? esquerda, socialista e comunista, como ele manda perseguir e matar. Certo. Pois bem, Cláudia, dando continuidade aqui, a ideia, né, como todos sabem, é que nós tínhamos aqui era de separar o joio do trigo, separar o nacional-socialismo, vulgo nazismo, separar o Uhum. fascismo do nacionalismo praticado pela esquerda reformista, progressista, trabalhista histórica da, vamos chamar assim, escola do Getúlio Vargas. Nós Isso. vivíamos a República Velha, a República das Oligarquias, do café com leite, e isso, não é verdade? Exatamente. Caótico aqui, né? Uma Sim, sim. coisa que não tinha como, né? Então, muito bem. Aí o Getúlio Vargas, que tinha uma origem fortemente ligada com o exército, mas um exército decente, um exército que pode olhar de frente para as pessoas, um exército que realmente, sabe, É, levaria.
tiro para proteger a pátria, sabe assim? Sabe esse tipo de exército? Exatamente, Ele exatamente. tinha origem, né, e formação nesse tipo de exército. Aham, Portanto, ele tinha uma formação eminentemente, não está escrito em nada aí do meu quadro sinótico aí, mas ele tinha uma formação eminentemente positivista de Augusto Comte, certo? exatamente. Que era no sentido sim, de coisa de proteger os elementos nacionais e de levar a cultura, o conhecimento, entendeu? Trazer o conhecimento e, enfim, e tudo mais, não é? Então, Exato. o que que acontece? Duas coisas permearam o governo do Getúlio Vargas, mesmo no Estado Novo, que foram o nacionalismo e o trabalhismo histórico. O Exato. nacional. Aliás, eu acho que Oi, fala. só um detalhe, uma interrupção, mas na verdade para acrescentar que no âmbito mundial, a revolução industrial que se iniciou no século anterior trouxe à tona também as condições e as jornadas de trabalho. E Sim, isso tudo começou a se desenvolver no mundo, lá na e Inglaterra. aí, exato, começando lá na Inglaterra. E o Getúlio foi quem buscou trazer isso, não os moldes trabalhistas da Inglaterra especificamente, Sim, mas esse panorama todo cê- fez com que ele ideologicamente começasse a pensar em instituir isso dentro do país. perfeitamente, Cláudia. Então, o que que acontece? Ele tinha uma preocupação. Ele tinha uma preocupação de fortalecer o Brasil, fortalecer as instituições, fortalecer a indústria, fortalecer a economia e fortalecer o povo. Sim, O povo dando, e aí é que você falou muito bem, dando condições para trabalhar. E mais, Cláudia, por que, que é diferente o trabalhismo brasileiro na figura na ideia de Getúlio do trabalhismo inglês? Porque aqui nós tínhamos uma questão com a abolição da escravatura e depois com a criação da República, né, o povo, o trabalhador, era, na verdade, recém-saído da escravidão. Eram muito poucos os exatamente, trabalhadores que eram trabalhadores, né? exato, E esse povo que era recém-saído da escravidão estava completamente desamparado e, ao mesmo tempo, se bem estruturado, bem direcionado, formaria, como de fato formou, uma mão de obra excelente que fez o Brasil exatamente. crescer de 30 até 40, de 30, espera um pouquinho aqui, de 30 até 45 e É, depois de 50 até 64, quando, quando houve o golpe militar. Mas, voltando lá é, atrás, foi mesmo sim, no Estado Novo, que o Getúlio Vargas conseguiu implementar, já que era uma ditadura que ele manipulou para unir em torno de si mesmo e não é, deixar, já naquela época, ser entregue toda a riqueza brasileira nas mãos dos ingleses e dos americanos, principalmente, não é? Que ele, no Estado Novo, foi que ele implementou as políticas públicas de valorização dos elementos nacionais. Economicamente, ele optou por fortalecer a economia brasileira e, ao diversificar a sua atuação e fechar as portas para as importações. Ele criou
Petrobras, a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica, a gente sabe que ainda é a Eletrobras e outras empresas mais que eram Uhum. tão necessárias e são tão necessárias até hoje, e hoje estão aí sendo vendida a preço de banana. Mas Exato, é. essa é a característica principal do nacionalismo. Do É, na... como colocado aqui, numa dessas pesquisas minhas sobre isso, a modernização, nossa, minha língua enrolou. Modernização forçada foi conhecido o projeto, não é? Então, fornecendo condições para que toda essa indústria, toda essa riqueza que a gente tivesse pudesse ser modernizada, melhorada, para que a Sim, gente pudesse ter, né, alguma força, enfim, no mundo, sem né? dúvida. Então, este nacionalismo, eu acho que não precisa ser lulista, bolsonarista, e não precisa também ser getulista para entender que esse nacionalismo em nada se parece com aquele nacionalismo patriótico, louco e doentio do nazista. Louco e doentio, é. Sim, porque ele não trazia detrimento de nada, nem de ninguém. Ele, pelo contrário, ele falava: aquele que não tem condição, vamos qualificá-lo. Aqueles que precisam, né, de descanso para ter uma boa, é, é, um bom desempenho dentro do trabalho, Perfeitamente, então vamos melhorar isso, porque se a gente quer melhorar o desempenho, não é? perfeitamente. Até para que as próprias indústrias ou até que o próprio governo, né, pudessem cada vez mais melhorar, porque também aqui não é comunismo, né? Não era, nunca foi, não é comunismo. Então tá bom, então para que os grandes também possam ganhar, vamos fazer com que o povo ganhe, justamente para poder fortalecer todos os lados, né? Perfeitamente. E aí, esse nacionalismo ele está intrinsecamente ligado ao trabalhismo histórico, como nós acabamos de falar, veio do pós-revolução industrial na Inglaterra, se abrasileirou por causa dessa escravidão aí que tinha recém acabado. Muito bem. Aí foi dialogando com trabalhadores e tornando-os centrais em suas projeções políticas que Vargas fez do trabalhismo a sua ideologia principal. Havia a valorização do trabalho e do trabalhador. A criação do Ministério do Trabalho foi igualmente importante para esse movimento ideológico, com a criação do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que passou a ser o partido de Getúlio Vargas. O trabalhismo virou seu projeto político, tornando-se central para aglutinar os políticos apoiadores do Getúlio, né? E não só o Getúlio, mas da ideia trabalhista, né, ao seu redor. Veja só, Uhum. o que quer dizer isso? Quer dizer que nós tínhamos um presidente que durante um tempo foi ditador e que ele era nacionalista. Putz, grila, não Se acredito que coloca esses. isso, você sente e chora. É, nossa, meu Deus, o cara era ditador e ainda era nacionalista ainda. E o cara aí tá falando, querendo defender, meu Deus, vamos mandar prender, vamos, né? É, Ô burro, ô burro, como é que pode ser a mesma coisa? Se o sujeito é nacionalista, defende a indústria brasileira, defende a economia brasileira, cria condições para a indústria brasileira em certas áreas que nem existia, como no caso do é, petróleo, no caso do aço, no caso é. da Vale do Rio Doce, dos minérios, cria Sim, condições para o Brasil crescer. E aí ele pensa no trabalhador, essa mão de obra que era tratada de qualquer jeito. Aí vem me reclamar. É carta do Lavoro, a carta do Lavoro, a carta do Lavoro. Acontece que ainda tá bom, é da carta do Lavoro, ok, é da carta do Lavoro. E vocês têm que parar de encher com isso, sabe por quê? Porque o fato é que ele fez um bem para o povo, um bem para a nação.
O trabalhador precisa trabalhar e precisa ter garantidos os seus direitos. Então, onde é que está a semelhança de um sujeito desse para um ditador populista? Populista a gente sabe quem é. Populista é quem dá Bolsa Miséria. Exatamente. Populista é quem fica falando de arminha Exato. para os seus correligionários. Comprar fuzil. Ah, e aliás, eu até separei um negócio aqui que eu não quero perder. Exatamente. Mas, Ai, duas coisas. Isso daqui eu tenho que comentar. Isso aqui eu tenho que comentar. Duas coisas. Você sabe que o Mussolini, ele falou uma frase que me lembrou tanto alguém, né? Como é que é a frase? Espera que isso daqui eu consigo... Não consigo, consigo... Não, essa daqui eu te mandei, tá mais fácil. É uma frase muito boa do Mussolini. Acho que alguém copiou. Mas sabe quando a gente fala assim, copia, mas fala diferente, para o professor não ver? sim, tinha Aí o fala quadro. bobagem. Tinha esse quadro na escolinha do professor Raimundo. Isso, Era isso. era o Grande Otelo que fazia. Ah, é verdade, né? Que a moça, daí eu não lembro quem que era a atriz, mas que ela falava, olha, a resposta é essa, mas fala diferente, né? Que é o seguinte, na verdade, uma frase até de um socialista: quem tem ferro tem pão. Eu lembrei de alguém. E, aliás, uma outra situação, que essa também eu preciso comentar, mas essa daí vira parênteses, porque essa daqui que eu acabei de falar até tem a ver com o andamento aí do que você está falando. Essa não tem exatamente a ver, mas é tão engraçado saber que aconteceu isso, que é o seguinte, uma das coisas que o Mussolini fez para começar a ter mais apoio e ter chance de vencer nas eleições que viriam, não é? Uhum. Ele começou a falar que as urnas eram fraudadas, as eleições eram fraudadas, e ele fez mudar todo o sistema eleitoral para beneficiar o Partido Fascista. Meu Deus do céu. Bom, sigamos aqui. Sigamos, sigamos. Eu precisava comentar isso. Tudo sobre nacionalismo e trabalhismo nós devemos aqui, em termos brasileiros, a Getúlio Vargas. Que mesmo que você quiser criticar, você tem que saber. Se você trabalha, tem férias, tem 13º, tem FGTS, tudo, você deve ao Getúlio Vargas. Se Então, a mulher vota. se você é mulher e vota, exatamente. Exatamente. É, Tá? Se você não gosta nada disso, se não quer o Getúlio, então abdica de tudo isso e pode dar para mim que eu tô aceitando. exato. Ó, depois dele, tinha o João Goulart. O João Goulart veio a ser presidente, todo mundo sabe. Foi o presidente que foi retirado do poder com o golpe em 64, né? Mas antes ele já era do governo do Getúlio e ele foi ministro do Trabalho, né? Do, não sei bem se ele foi ministro ou se ele ia ser. Confesso que eu não pesquisei disso, então eu vou ficar, não sei. Mas o fato é que ele era muito importante nessa área e é muito próximo do Getúlio, né? Então, o que acontece? Aliás, esses detalhes assim, eu peço até desculpa, eu devia ter pesquisado mais, mas o que importa aqui é mesmo são os conceitos. Hoje eu não estou muito nos detalhes, né? Sim, claro, não se preocupa com isso, não. Então, a questão é a seguinte: já no João Goulart, no governo João Goulart, ele entra depois como vice do Jânio, o Jânio
faz aquela presepada toda e depois assume o Jango. O que que ele Uhum. pensa? Ele pensa na reforma, ele continua aquela política de emancipação econômica, entenda, nacionalismo, com base que nas reformas de base, na reforma agrária e numa política externa independente dos Estados Unidos. Porque na época do Getúlio, até por exemplo na época da guerra, né, ele Uhum. barganhou, ele ficou lá fazendo, não é cotação, ele ficou fazendo quem dá mais, e os Estados Unidos acabou dando a indústria siderúrgica aqui para ele, Getúlio, não é? Isso é uma demonstração absoluta do nacionalismo Confiança. dele. O É. nacionalismo no João Goulart já foi, continuando aquilo que o Getúlio tinha começado, foi Ah, pensar em reforma agrária, foi pensar numa política que fosse mais independente, até porque já em 60 os Estados Unidos estavam muito mais fortes do que antes. Por quê? Porque com a vitória da Segunda Guerra, os Estados Unidos ganhou muito poder, sim, entenda, muito dinheiro e tudo mais, tal. claro. Então, foram esses os pontos principais nacionalistas do João Goulart. Com relação ao trabalhismo no João Goulart, né, ele continuou fazendo essa política de integração do trabalhador, fazer que, fazendo com que isso se tornasse parte do discurso público, do discurso, ou seja, parte da questão pública, problema social. O trabalhador, Ah, olha que louco. Se a gente entende na hora quando fala trabalhador, é a questão social. Antes não se falava é, disso. não. Aliás, que eu já ouvi, isso daqui é um detalhe importante para quem critica as leis trabalhistas, sim, acredito, tem bastante. É, eles colocam muito da seguinte maneira: eu podendo ser dono de uma empresa ou eu podendo ser autônomo, eu não tenho férias, eu não tenho 13º, eu trabalho 15 horas por dia, né? Então, esse é o discurso mais importante. E aí se pautam muito para falar, aí o trabalhador quer 13º, quer folga, quer isso, quer aquilo. Eu, sendo autônomo, não tenho nada disso, não reclamo. Só tem um detalhe, que isso daqui é o ponto mais importante que fez com que conquistasse, né, os trabalhadores da época. A jornada de trabalho era de mais de 20 horas por dia, sim, com 3, 4 horas só de descanso, 2 horas só de descanso, recebendo um valor que sequer dava para comprar o arroz para o mês, que dirá as outras coisas, entendeu? Então, quer Sim. dizer, esse foi o ponto mais importante do Getúlio e que o João Goulart continuou arduamente a manter essa ideologia política, né, voltada para o trabalhador, para falar, olha, não é? Então, para esse você que fala isso, é assim, você ainda é autônomo, está indo atrás do seu dinheiro, você tem possibilidade de ter ganhos enormes. Para aquele trabalhador, principalmente naquela época, eles trabalhavam 20 horas para atualmente ganhar equivalente a R$ 1, R$ 2 por mês. Quer dizer, um trabalho que hoje em dia é análogo ao escravo, Sim. não é? Então, quer dizer, quando Getúlio Vargas virou, falou assim, não, tem que ter um salário mínimo. Esse salário mínimo ele tem que custear, né, a moradia, a alimentação, a educação, o lazer, a saúde. Ele precisa A custear isso. propósito, na época, o salário mínimo era digno de Europa, digno dos Estados Unidos. O poder de Exatamente. compra.
O poder de compra era enorme, né? Mas tudo isso depois da política trabalhista do Getúlio e que o João Goulart depois continuou. Então, esse eu acho que é o aspecto mais importante que precisa ser compreendido profundamente. Fê? Perfeitamente. Não, eu tô aqui, fiquei viajando aqui. Bom, e para fechar a tríade dos, dos, dos nacionalistas, trabalhistas e progressistas, Hum, eu, né, não podia deixar de falar do Brizola. Brizola Não. começou lá no Rio Grande do Sul, no interior, nasceu no interior do Rio Grande do Sul, depois foi deputado, ele foi vereador em Porto Alegre, depois ele foi deputado, acho que estadual, não, ele foi prefeito em Porto Alegre, depois ele foi governador no Rio Grande do Sul por algumas vezes, acho, uma, duas, e Uhum. depois foi governador no Rio de Janeiro, e em 1989, não fosse o Sapo Barbudo, ele teria ido para o segundo turno e a história do Brasil teria sido outra se ele tivesse no segundo turno, na medida em que ele tinha mais qualificação do que o Lula naquela época para. E naquela época tinha mais chance de se eleger. Sim, O sem Lula dúvida. sempre teve um problema de que quem não gosta dele, não vota nele de jeito É, nenhum. e Todo mundo assim, sabia o Lula disso. só conseguiu chegar no poder por causa daquele marqueteiro que aí faleceu há pouco tempo, que criou a campanha do Lulinha Paz e Amor, porque ele era todo companheiros, nós vamos fazer com você e tal. Vamos à luta, companheiro. É isso aí, todo mundo sabia disso daí. Mas enfim, É. não aqui não estou falando só rapidamente uma microbiografia dele, mas o fato é que ele, nas palavras de José Alencar, que foi vice do Lula, e olha, hein, José de Alencar era liberal, né, do Partido Liberal, né, não é Uhum. nenhum comunista, né, e ele É. disse o seguinte, que o Brizola sempre primou pela probidade absoluta, pela brasilidade e pelo nacionalismo puro. Discurso nacionalista, o discurso o, dis, o discurso nacionalista contido na ideologia trabalhista era um dos seus pontos fortes. Dentro do próprio partido, que era o PTB na época, ele e outros políticos de referência, como João Goulart, como Santiago Dantas e Alberto Pasqualini, se autodenominavam nacional-revolucionários, sendo que Brizola como a principal liderança. A sua visibilidade ganha força e adesão não só no PTB, mas com militantes de outros grupos e partidos políticos, inclusive os que se diziam revolucionários, no sentido marxista do termo, porque reconheciam a sua liderança. Ou seja, ele também dá continuidade àquilo que já vinha do Getúlio e depois passa por Getúlio. Do Getúlio e depois passa por João Goulart. Não é? Uhum. O trabalhismo, que tem a sua gênese lá com o Getúlio, ele foi relido e apropriado pelos trabalhadores das lideranças sindicais e políticas entre 45 e 64. Né? E discute transformações, inclusive depois do suicídio de Vargas. Né? Ah, aí em 79, esse trabalhismo ele se, ele se encarna no brizolismo. E aí, o que é o brizolismo? Para começar, é o trabalhismo histórico, como nós já estudamos há pouco aí atrás. Em Uhum. segundo lugar, ele estendeu o conceito de trabalhismo com a preocupação absoluta pela educação. Educação de que Exato. moldes? Educação de moldes nacionalistas. Educação na mão do Estado, que cuidava
das mulheres desde quando grávidas, fazendo o acompanhamento do pré-natal, até quando Uhum. tinha a primeira criança, na creche, depois nos primeiros anos da escola, até formar-se no ensino médio, hoje chamado ensino médio, né, para que pudesse escolher uma faculdade, enfim, de acordo com a aptidão da pessoa, não é? Uhum. Veja só, veja só. Período integral para as mães poderem trabalhar. Isso, período de verdade integral. Não é o período integral das creches em São Paulo, que é até as 4h30. Né? Exato. Desse modo, é, esse, esse projeto de educação, ele pega no conceito de Paulo Freire e na implementação de políticas, na experiência de implementação de políticas públicas de Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro não era educador, mas ele sabia implementar políticas públicas e uma política pública que ele sabia que não dava para abrir mão era da educação. E ele diz, Darcy Ribeiro tem duas frases e eu vou encerrar a minha parte, depois você faz suas considerações. Eu Uhum. encerro, não, aliás, encerra essa minha parte não, eu encerro essa parte. O Darcy Ribeiro tem Sim. duas frases. A primeira frase dele é a seguinte, que o sucateamento da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto de poder. Exatamente, ele falava isso. E a outra frase maravilhosa do Darcy Ribeiro é a seguinte: todos os projetos que me envolvi, todos eles eu fracassei. Mas eu agradeço por ter fracassado, porque eu detestaria estar na pele daqueles que venceram. Aliás, tem uma outra frase que também é muito importante de ser dita nesse momento, é o seguinte. Eu não vou lembrar as palavras exatas porque eu não fui atrás, mas a frase é muito boa. O conceito dela é muito boa. Se a educação é um investimento a médio prazo, médio e longo prazo. Se não for investido na educação agora, daqui a alguns anos vocês terão que investir em penitenciárias. Ah, sim, é. Exato, é. Exato. Se não me engano, eu não sei se era do Brizola ou do próprio Darcy Ribeiro. É do Darcy O, se Ribeiro, se não eu não me se engano. investir, se não se investir em escola agora, daqui a 20 anos, vai ter que se investir em penitenciárias. Exatamente. É Penitenciárias, isso aí. né? Exato. Agora, Porque ele é investimento a médio e longo prazo. eu e a Cláudia fizemos uma ressalva aqui, uma observação essencialíssima, que é existe um fantasma que ronda os nomes do Getúlio, do João Goulart e do Brizola. Confesso que ouço falar menos em cima do Ciro Gomes, mas em cima do Ciro Gomes falam que ele é coronel. Então é pior. É a coroné. É. Sempre chamaram os três de caudilhos. E as pessoas não sabem o que é caudilho, então nós vamos ensinar. Não é verdade, Cláudio? Nós Exato. sabemos, agora, né? Porque meia hora atrás a gente não sabia. Não, a gente não sabia direito. Então fizemos essa pequena pesquisa e não vamos deixar de dar essa pílula. Por quê? Eu fui de verdade, eu sempre ouvi falar, sempre entendia que tinha uma conotação pejorativa, e é como se ele fosse quase que um populista, não é? Enfim, aí, mas eu quis saber exatamente o que era o caudilismo. E Uhum. vamos ver o que é o caudilismo. O caudilismo, conhecido também como caudilhamento, seria uma estrutura de governo estabelecida e comandada por um indivíduo que seria o caudilho.
Na maioria desses casos, esses líderes estariam relacionados aos interesses tradicionais, vamos gritar aqui, oligárquicos, ligados à agricultura. O caudilismo foi um fenômeno latino-americano surgido após os processos da independência, né? Com o Bolívar, o Simão Bolívar, com o bolivarianismo. Isso é uma coisa para outra live, né? Mas o Sim. fato é que o caudilismo surgiu com as independências da América Latina. A utilização do poder econômico pessoal era, assim, uma das vias de alcance das instituições políticas. Os caudilhos eram, de uma forma geral, grandes proprietários de terras e chefes políticos regionais. Pois bem, falemos de um que vale para os três. Os três eram fazendeiros, os três eram aparentados e os três tinham um pensamento muito próximo. Os três pensaram no povo, no trabalhador, no ensino, na indústria, na economia. Que poder oligárquico eles protegeram, defenderam ou lutaram por? Me responda se estiver assistindo algum das antigas aí. Põe nos comentários aí. O negócio andou até sozinho aqui, até de medo de mim. Põe nos comentários. Que Em que momento Brizola, Jango ou Getúlio defendeu interesses de um pequeno grupo de poderosos regionais? A não ser que você me chame, me diga que criar a CLT, criar o voto feminino, criar a Petrobras, a Aliás, Açobras, que isso daí é, tudo é para proteger oligarquias. Quer dizer, não sabe o que é oligarquias? Eu vou dizer o que é oligarquias. É o poder na mão de poucos, como acabamos de falar na República anterior ao Getúlio Vargas, a República do Café com Leite. Um candidato era de Minas, outro de São Paulo. Minas da Café. Não, São Paulo da Café. Minas da Leite. E a Vila Isabel da Samba. exatamente. Aliás, um detalhe que até vale a pena, caso não tenham entendido exatamente o que você queira dizer, porque também podem ser que pensem que ele não beneficiava os poderosos, os bancos, os detentores do dinheiro, porque justamente ele, né, o Getúlio principalmente, todos eles, né, eram fazendeiros e tudo mais. Acontece que é o seguinte, uma vez que a nação ganha, eles também ganham. E tudo é impulsionado, porque, de novo, eles não eram comunistas, não eram socialistas. Tinha até uma visão mais socialista da coisa. Mas não foi instituído um Estado, né, autoritário, que é tudo no poder do Estado. Não! Eles gostavam de dinheiro, de capital, queriam que todos pudessem ter as mesmas oportunidades. Essa é a grande diferença. Perfeitamente. Eles não deixaram de beneficiar quem tem dinheiro, Eu mas costumo também não dizer, prejudicaram eu costumo aqueles que dizer, precisavam. eu costumo dizer e garanto que é o pensamento, era, né, o pensamento deles, os três já faleceram. Muitas vezes o sujeito de esquerda, ele pode até ser bem articulado, de esquerda mesmo, né? O cara do PSOL, o cara da Rede, o cara do PSTU, alguns petistas de boa fé. O que eles falam?
eles falam assim: não pode ter rico no país. Todo mundo tem que empobrecer. Não, claro que não é isso. Mas assim, como eles não sabem pôr em prática, para a classe média em geral, e isso assusta, por isso que não vinga o socialismo e o comunismo. Porque para a classe média em geral, é, dá a impressão de que o esquerdista luta pela divisão da miséria. Eles não querem ser miseráveis sozinhos. Eles querem que todos sejam miseráveis junto com eles. É. A diferença é que o plano do Getúlio, o plano do Jango, o plano do Brizola, não era que todos fossem pobres como ele, não, eles eram ricos. Eles queriam que todos fossem ricos como ele. E todos tivessem a mesma oportunidade que eles tiveram. Sabe? É pegar o que tem de bom, porque tem. Não adianta você dizer que não tem, porque tem. Se você pegar e ler o Marx, você vai ver lá que tem muita coisa de boa que você nem sabe que existe. Pegou o que tinha de bom lá no Marx, pegou o que tinha de bom no Adam Smith, pegou o que tinha de bom na democracia de Platão, na República de Platão. Falou, vamos fazer isso aqui direito. Vamos parar de brigar. Gente burra. Né? Aliás, que o Marx nunca falou mal do capitalismo. Ele achava apenas que era uma fase. Que tudo aconteceria naturalmente. Desculpa, mas é que eu me empolguei agora. Eu sei, eu tô adorando. Ai, ai. Bom, Cláudia, para terminar, e essa terminar não é tão fácil assim, porque eu quero que a gente fale um pouco cada um, mas aí realmente não precisa mais de muitas. Aliás, não vai ter mais PowerPoint. As nossas Uhum. considerações finais. Bom, no sentido de que o progressismo, o trabalhismo histórico e o nacionalismo diferem e muito dos extremismos. Faltou um S ali. Dos Uhum. extremismos. Eu vou pôr o S. Eu posso pôr. Eu posso ver. Você é detentor do programa. Dos extremismos nazifascistas e, como corolário óbvio, dos extremismos também, dos extremismos de Maduro, Lula e etc. Então eu quero que você fale assim: chegamos à conclusão de que o progressismo, o trabalhismo histórico e o nacionalismo diferem dos extremismos de esquerda e de direita? Sim! Ponto de interrogação. Considerações finais, Sim! claro. Vale? Eu respondi sim! É o povo. O povo falando. São completamente diferentes entre si. A única coisa que eu acho que poderia dizer, quem sabe, talvez, é que um fala que é nacionalista, o outro fala que é nacionalista. É o termo utilizado, só. E também é só esse. Porque o resto se difere em tudo. Se difere em tudo. Perseguição, morte, é, autoritarismo, mas no sentido do pensamento. O que eu penso é o que vale, vocês calam a boca, senão morre. Não é? E tem tantas outras coisas, tem tantas outras questões, não é que e detalhes que poderiam vir remexer e querer debater, mas eu acho que o ponto principal, desculpa, foi esse que foi exposto agora. O que visava cada um, cada líder desses aqui que foram mencionados? Qual era o objetivo deles? E qual foi o processo para alcançar aquele objetivo? Não é? Um utilizou de força, de morte, o outro se utilizou da fraqueza para matar, enfim, não é?
e atinge uma unidade que depois aí eles padecem até hoje por isso. Agora, e aí, o Getúlio? O João Goulart, o que, que ele quis? O que, que eles quiseram? Quais foram os meios que eles utilizaram para alcançar isso? Não é? Eu acho Teve que perseguição. o importante aqui também é falar que os meios utilizados por esses três, nacionalistas e trabalhistas históricos, progressistas, foram meios dentro do espectro democrático. Exatamente. Porque o que tentou o fascismo, o que tentou o nazismo e o que tentou, enfim, o que tenta, por exemplo, o próprio comunismo extremado, aquele negócio do stalinismo, certo? O Nicolás Maduro, outro dia estava conversando com a Elaine, falando assim, que o Hugo Chávez, ele tinha carisma. E com você também, né? O Hugo Chávez Comigo também. tinha carisma. O Maduro, o Nicolás Maduro, o que ele tem? Ele tem o poder na mão, então ele usa a força. Porque carisma ele não tem. Se ele não usar a força, ele perde o poder. Não, e não está trazendo retorno de Para o povo, benefício, nenhum. retorno, nenhum Exatamente. benefício. Isso Diferente do é Chaves que trouxe. um típico caso de extremismo fora do campo democrático da esquerda. Exato. Bom, Cláudia, eu agradeço muito, muito a possibilidade de nos encontrarmos novamente. Os nossos brinquedinhos aqui vão melhorando. Hoje estava bem mais firulático a nossa É, firulática a nossa live. E é isso. Eu agradeço a todos vocês que entraram. Hoje teve bastante gente entrando, saindo, entrando, saindo. Foi pena que o eu Tiaguinho estava não aqui. pôde participar, É, mas depois ele assiste não, mas e fará isso, as suas considerações certamente. certamente. E não, eu gostei muito de ter trazido esse tema aqui. Esse é um tema que, na verdade verdadeira, eu acabo sempre fugindo, mas porque me dá desânimo. Porque se a pessoa não está disposta a estudar, a realmente se aprofundar no assunto, tem tantos argumentos até que a gente poderia pensar aqui do quanto seria negativo em determinados aspectos, conforme o tipo de pensamento que a pessoa tem, mas assim, jamais errar na história, jamais errar no contexto histórico, que isso daqui que é o grande problema. Claro que a gente deu a nossa visão, que a nossa visão até é bastante de esquerda, não é? Mas os fatos, como diz o Peninha, né? Os fatos são esses. Se você quiser se aprofundar, só lendo mesmo, né? Bom, Cláudia, é isso daí. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Muito boa noite. Obrigada por ter ficado até agora. Ok. Tchau.